Antes de propriamente entrar no estudo da palavra do Senhor, eu quero compartilhar com os irmãos alguns materiais que eu tenho compartilhado com a igreja, no objetivo de favorecer o crescimento pessoal dos irmãos. Nós temos ali ao fundo algumas unidades desse material que você pode levar gratuitamente para abençoar a sua vida. O primeiro é a Bíblia toda, o ano todo, um roteiro anual de leitura da Bíblia. Com esse roteiro, lendo 4 capítulos da Bíblia por dia, você cumprirá o maravilhoso propósito de ler a Bíblia toda no ano de 2026. Então apanhe esse roteiro ali ao sair desse culto, leve ele consigo, ore a Deus com ele e peça: Senhor, me abençoa. E no dia 1º de janeiro você pode começar a ler a Bíblia e terminar de ler a Bíblia toda no ano de 2026. E o segundo material que ali está disponível também para os irmãos é o Projeto de Vida 2026. Meus irmãos, isso aqui não tem mística nenhuma. Isso aqui é apenas nós, em oração, apresentando a Deus os nossos projetos e pedindo que Ele nos dê a realização daquilo que Ele tem para nós para o próximo ano. Então aqui nós temos algumas áreas: área familiar, área profissional, saúde, área espiritual, área ministerial. Então você aqui vai ser desafiado a escrever projetos para essas áreas de sua vida. E o que nós queremos fazer? Queremos em oração escrever os nossos projetos aqui e apresentá-los juntos a Deus no próximo domingo. Então no próximo domingo, dia 28, último domingo do ano, nós vamos trazer os nossos projetos de vida devidamente preenchidos e nós vamos consagrá-los a Deus, vamos orar por eles. Fique tranquilo que você escrever aqui é particular seu, só você vai ler, ninguém vai ficar olhando o seu projeto de vida. Mas nós queremos como igreja consagrarmos nossos projetos de vida ao Senhor. Sei que grande parte dos irmãos já apanharam esses materiais, mas se você ainda não apanhou, você pode fazê-lo hoje no final deste culto. Sem mais delongas, queridos, vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 2 e verso 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2 e verso 11. Mateus capítulo 2, verso 11. Vamos ler todos juntos? Isso está sendo projetado ali na nova versão transformadora. Todos juntos? Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Só as irmãs aqui presentes agora, todas juntos? Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Os irmãos agora, bem forte. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Hoje nós queremos dar continuidade à celebração do Natal. No último final de semana, se você não esteve aqui na nossa igreja, você perdeu a oportunidade de participar de um lindo musical de Natal. Tivemos um coral de mais de 30 vozes aqui, um teatro maravilhoso. E nós adoramos o Senhor e agradecemos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós queremos falar um pouquinho mais sobre essa realidade, falando sobre o Natal e os presentes que fazem parte da realidade do Natal. Quando eu era pequeno, lembro que na minha casa havia o costume de se montar à época do Natal um presépio. Então a minha mãe tinha guardado, de idos e longos anos, alguns pequenos objetos, umas pequenas estátuas que representavam os itens do presépio. E era algo que fazíamos em nossa casa, organizar uma pequena caixa, onde nós enfeitávamos, pintávamos aquela caixa, colocávamos alguns enfeites nela, e então nós organizávamos aqueles itens que faziam parte do presépio.
E lá no presépio nós colocávamos o bebezinho na manjedoura, tinha lá Maria, José, os animaizinhos do presépio, e cada um de nós, os filhos, recebia alguns animaizinhos, e nós tínhamos o privilégio então de colocar os animaizinhos no presépio. Por vezes brigamos para ver quem colocaria o cavalo no presépio. E nós montávamos aquela cena que nos lembrava do Natal de Jesus Cristo. E lembro que lá nesse presépio havia um elemento interessante. Nós colocávamos lá alguns homens com cajado na mão, algumas estátuas de homens, que representavam os pastores que estavam no campo, e nós colocávamos lá 3 figuras, que representavam o que nós chamávamos na época de os 3 reis magos, aqueles que viram a estrela de Jesus no céu e vieram adorá-lo. Com o passar do tempo eu fui crescendo, aprendendo sobre a palavra, lendo a Bíblia Sagrada, e eu comecei a coçar minha cabeça com essa história de 3 reis magos. Porque a Bíblia diz que eles não eram 3, nem eram reis, e muito menos eram magos. Então eu fiquei ansioso com essa palavra, e ao estudar a Bíblia eu percebi que esses homens eram não homens quaisquer, mas eram homens estudiosos dos tempos, que olhando para o céu viram a estrela do Senhor e decidiram adorá-lo. São estes homens que estão presentes no texto que acabamos de ler, que ao chegarem à cidade de Belém, foram até aquela estrebaria. Lembre que Jesus não nasceu num lugar chique, ele nasceu num celeiro, num lugar onde os animais ficavam. Eles chegaram até aquele lugar, viram o menino junto com sua mãe Maria, então se prostraram, o adoraram e lhe deram presentes, incenso, ouro e mirra. Talvez se use dizer que eram 3, porque os presentes eram 3. Talvez se use dizer que eles eram magos, porque a palavra grega usada para citá-los é a palavra mago, mas não no sentido de mago como conhecemos hoje, Harry Potter e companhia limitada, mas no sentido de um estudioso dos tempos. E de fato, não sei por que eles eram reis, porque na Bíblia não fala nada sobre isso. Mas esses homens lá estavam para reconhecer aquele menino. O texto de Mateus capítulo 2 começa nos dizendo que lá pelos tempos em que Herodes era o rei sobre Judá, o menino Jesus nasceu. E esses homens estudiosos dos tempos, olhando para o céu, viram uma estrela que brilhava muito forte. E eles começaram a ir em direção a essa estrela e perceberam que essa estrela estava pousada sobre o território de Israel, mais precisamente sobre a região da Judéia e a cidade de Belém. E eles então sabiam pelos seus estudos que uma estrela muito forte brilhando no céu representava um ato muito grandioso acontecendo. Um grande líder está surgindo. Então, baseados nessa fé, eles foram até o palácio de Herodes e perguntaram: onde está o novo rei? E Herodes então olha para aqueles homens e diz: que rei? O rei sou eu. Deve ter nascido um novo rei, porque tem uma estrela muito diferente no céu. E então Herodes chama os seus estudiosos e pergunta a eles: onde haverá de nascer o Messias? E então, baseados na profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, os estudiosos do rei dizem: deve nascer em Belém da Judéia, porque Miqueias falou sobre isso em sua profecia. Então o rei envia aqueles homens estudiosos do Oriente a irem até Belém para encontrar o menino, e eles vão a caminho e encontram o menino Jesus ali. É interessante, meus irmãos, que ao olharmos para essa cena do nascimento de Jesus e tudo que envolve essa cena, o nosso coração é chamado para nós nos voltarmos para a humildade daquele lugar. Um celeiro muito simples, o menino envolto em panos, que provavelmente faziam parte das vestimentas daqueles que ali estavam com ele, do seu pai e da sua mãe, deitado numa manjedoura que não era nada mais, nada menos do que o coxo onde os animais comiam. Como ele era um bebê pequeno, talvez José tenha limpado aquele coxo, coberto ele com palhas, enrolado o menino num pano e o deitado naquele lugar. Essa é a cena que esses homens estudiosos do Oriente veem. Homens especialistas, com grandes condições, trazendo presentes caríssimos, vêm para encontrar um rei e se deparam com a cena de um pobre menino nascido em Belém, numa manjedoura dentro de um celeiro. Mas ao olharem para aquele menino, eles percebem os presentes do Natal. Não os presentes que nós trocamos no amigo secreto, ou que nós recebemos de quem amamos, ou damos para quem amamos.
mas tudo que está presente naquele lugar. Primeiro, ao olharem para aquele bebê, aqueles homens percebem que aquela criança que ali está é um presente de Deus. É interessante que Isaías, que viveu 700 anos de Jesus, diz: eis que o Senhor virá, ele virá, e o nome que ele receberá será Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é um presente de Deus, algo dado para nós. O texto mais famoso da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é um presente de Deus para cada um de nós. Ele é o Salvador que veio nos resgatar do pecado, como algo que Deus nos dá. Ontem, lá na Igreja Batista Memorial Filadélfia, estava falando sobre o contexto de Filipenses capítulo 2, que diz que Jesus, sendo uma das pessoas da Santíssima Trindade, esvaziou-se da sua glória e desceu como um ser humano, como um presente de Deus para nós. E como você que aqui está essa noite tem recebido esse presente? Você já percebeu que Jesus é o grande presente de Deus para você? Ele é alguém que veio a esse mundo para nos apresentar o caminho de volta para Deus. E quantas vezes nós estamos tão emocionados com as luzes do Natal, com a comida que nós vamos comer, as viagens que vamos fazer, e não prestamos atenção naquele que é o verdadeiro presente de Natal. Mas em segundo lugar, nós vemos outro presente nessa história, que são aqueles homens que se apresentam e se fazem presentes na adoração daquele que é o presente de Deus para nós. O texto diz que ao encontrarem o menino, eles se prostraram e o adoraram, reconhecendo quem ele era, reconhecendo a dignidade daquela criança, reconhecendo que ele era o Deus presente. Eles saíram lá do Oriente, atrás de uma estrela, até encontrarem onde aquele menino estava. Eles queriam estar presentes com aquele que era o presente que Deus havia dado. Em sua vida pessoal, você tem tido o mesmo desejo desses sábios do Oriente? O desejo de estar presente onde Jesus está? O desejo de ir à volta de Jesus para também adorá-lo, para estar com Ele, para desfrutar da sua presença. É bem verdade que muitos de nós, a essa época do ano, não prestamos atenção ao fato derradeiro do Natal. Deus deu um passo em direção a nós, vindo em carne através de Jesus Cristo. E agora eu e você precisamos dar um passo em direção a Ele, indo até Ele com a nossa fé e com o nosso amor, fazendo como aqueles homens que estão presentes onde Jesus Cristo está. Você tem estado presente na vida de oração? Você tem estado presente no estudo da palavra? Você tem estado presente na comunhão da igreja? Deus deseja que neste Natal você esteja presente. Mas em terceiro e último lugar, esse texto nos chama à reflexão, porque aqueles homens reconheceram que Jesus era o presente de Deus, eles desejaram estar presentes onde Jesus estava, mas eles também entregaram a Jesus os seus presentes: incenso, ouro e mirra. Ouro, o presente que é dado para um rei. Aqueles homens estavam reconhecendo a divindade de Jesus, a grandiosidade daquela criança tão simples. Ele é o Rei dos Reis. O texto da Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo vier, estará escrito na sua capa e na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Rei sobre todos os reis da terra. Todos os reis da terra lançarão suas coroas e se prostrarão diante do trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o maior de todos os reis. E os sábios do Oriente reconhecem isso e dizem: ouro para o rei. Ele precisa desse presente que simboliza o seu reinado, o seu poder, a sua glória. Mirra, um óleo aromático de mirra, usado para a unção dos sacerdotes,
dos profetas, reconhecendo que Jesus era o profeta, que traria a palavra de Deus, encarnaria a palavra viva. É por isso que João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É por isso que João chama Jesus de o Verbo, porque ele é a encarnação da palavra. Ele é o profeta de Deus, aquele que traz a palavra aos nossos corações. E nós podemos aprender do seu ensino nas páginas do Evangelho. Basta que nós folhemos a nossa Bíblia, leiamos as histórias de Jesus, e nós vamos ver a sua sabedoria, o seu poder, aquilo que ele nos ensina, através da sua doce palavra. E incenso, aquilo que enchia o templo, enquanto aqueles que estavam reunidos adoravam, reconhecendo que Jesus é o sumo sacerdote. É aquele que faria propiciação pelos nossos pecados. Aquele bebê que ali nasceu em Belém, cresceria, pregaria sua mensagem, e um dia morreria na cruz do Calvário, para salvar os nossos pecados, sendo então o sumo sacerdote perfeito. E na linguagem do livro de Hebreus, Jesus era ao mesmo tempo o sacerdote, o sacrifício, ele era ao mesmo tempo todos os elementos que nos unem novamente com o Senhor. Aqueles homens do Oriente, ao entregarem ouro, incenso e mirra a Jesus Cristo, reconhecem que ele é rei, sacerdote e profeta, o maior de todos, o mais especial de todos. E você, o que pode dar a Jesus nesse Natal? Talvez olhando para si mesmo, você diga, não tenho nada que eu possa dar a Jesus. Ele é todo poderoso, Deus maravilhoso, ele não precisa de nada do que eu tenho. Mas saiba de uma coisa, não há nada que Jesus deseje mais, de mim e de você, do que a entrega completa dos nossos corações. Ele não precisa de ouro, de incenso, de mirra, ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa de nada do que nós possamos dar fisicamente a ele. Mas como ele deseja que nós, reconhecendo este passo que ele deu em direção a nós, vindo à terra como um bebezinho, possamos dar um passo em direção a ele e dizer, Senhor, como aqueles homens do Oriente, eu me prostro, eu te adoro e eu te dou o meu coração. Tudo é teu, tudo pertence a ti. Eu quero me render diante do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós vivemos a plenitude de quem Jesus é. Esse Natal nos chama a olhar para os presentes. Jesus é o Deus presente. Nós precisamos estar presentes onde Ele está. E Jesus espera que eu e você demos a Ele o maior de todos os presentes. Entreguemos a nossa vida em adoração a Ele. Que durante a ceia desse Natal, lá na sua casa, você não esteja tão preocupado com o que você vai beber, com o que você vai comer, como vai ser a festa, se vai ter fogos ou se não vai. Mas eu quero desafiá-lo, independentemente de onde você estiver, que você chame a atenção das pessoas que lá estão, antes de vocês comerem, e diga assim, gente, nós estamos alegres, é Natal, é feriado, tem comida gostosa, está tudo uma benção. Mas será que nós podemos fazer uma oração? Uma oração só, agradecendo por Jesus? Será que nós podemos fazer uma oração, indo a Ele em adoração e dizendo, Senhor, o Natal é a Tua presença conosco. E eu creio que Jesus Cristo pode abençoar demais a sua vida, se você assim fizer. Amém? Vamos orar? Gostaria de chamar o pastor Rogério a vir aqui à frente e pedir que ele ore por nossas vidas, clamando ao Senhor que nos dê a experiência de termos Cristo nascendo em nossos corações. Mateus 28 nos diz sobre o que vai acontecer aqui hoje. O batismo. Jesus fala aos seus discípulos, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O batismo não salva. Eles já são salvos. Porque Jesus está no coração deles. Jesus salva. Mas é uma ordenança que o Senhor falou. Façam assim. E aí nós obedecemos ao Senhor. Vamos orar. Agradecer a Deus por essas vidas que estarão ali também se batizando. Que o batismo nada mais é do que você demonstrar que você está morrendo para esse mundo e renascendo para uma nova vida em Cristo. Como você já fez isso, alguns de nós já fizemos, e se você não fez, busque ao Senhor, deixe Ele entrar em seu coração, e tenha esse privilégio também, de ser um dia batizado, em nome de Jesus. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Pai. A tua palavra foi lida, foi explicada, nós adoramos o teu nome, porque o Senhor, ó Deus, deixou, ó Pai, tudo que o Senhor tinha de glória, ó Jesus, para vir aqui a este mundo, nascer como criança, um bebê frágil, ó Senhor, que teve dependência da sua mãe, do seu pai, cresceu em graça, cresceu em estatura, cresceu em sabedoria, e foi nos ensinando com cada atitude sua, Senhor Jesus, que foi colocada em sua palavra. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos. Obrigado porque nós podemos hoje ter direções em nossas vidas que no passado nós não tínhamos, ó Pai. Podemos ter conhecimentos, ó Pai, para podermos seguir muitas vezes do que nós não tínhamos no passado. Ó Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Mas todo esse conhecimento que agora nós temos, ó Pai, será cobrado de nós também. Eu ensinei, eu dei a palavra para vocês, eu mostrei a vocês o meu amor. Você aceitou isso tudo? Ó Deus, amoleça nosso coração, Senhor. Tira o coração duro, Pai, tira. E coloca um coração realmente de carne, ó Deus, que venha, ó Pai, ter a abertura da Tua palavra, a abertura daquilo que Tu queres para a nossa vida, Senhor. Ó Deus, precisamos de mais do Senhor. Necessitamos da Tua presença, como já foi falado aqui hoje. Nós necessitamos dela, Senhor Deus. Obrigado pela Tua igreja, que se reúne aqui hoje. Muitos amados vieram ver aqui o batismo do Dudu, da irmã Jô, do Paulo. Obrigado, Senhor, porque é uma demonstração de amor e carinho, Senhor Deus. E agradecimento ao Senhor, pelo que Tu tens feito na vida deles, ó Deus. Obrigado, Senhor. E seja recompensando cada um que veio aqui, Senhor Deus. E que tenham se sentido muito bem, porque aqui é a Tua casa, Pai. Não é, ó Pai, qualquer lugar. Aqui é a Tua casa, e todos nós, ó Pai, somos muito bem recebidos em Tua casa, Senhor. Santo é o Senhor. Continua conosco nesse momento agora de batismo, ó Pai, e que isso também venha tocar nosso coração, para refletirmos sobre nossa vida, o quanto nós temos morrido para o mundo, Senhor, e o quanto nós temos vivido para Ti, Pai. Toda a glória é Tua, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, ainda como um dos atos desse culto, nós queremos encerrar esse ano ministrando batismos a vidas que se entregaram para o Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos desafia que nós precisamos, quando cremos no Senhor Jesus, manifestar isso publicamente através do testemunho de fé, que é o batismo. A Bíblia diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para nós é um privilégio hoje poder cumprir essa ordenança. O batismo, juntamente com a ceia do Senhor, são ordenanças que o Senhor deu à sua igreja. Então o batismo não salva, ele não perdoa pecados. Só Jesus Cristo pode fazer isso, dar a salvação e perdoar os pecados. Então não tem nada mágico nessa água. Quando os que forem batizados aqui saírem dessa água, não quer dizer que os seus pecados foram lavados, que eles entraram no céu agora. Eles já são nossos irmãos, já fazem parte da família de Deus, porque já declararam que Jesus é seu único e suficiente Senhor e Salvador. O que eles estão fazendo aqui é cumprindo uma ordenança de Jesus, dizendo: Jesus, nós amamos o Senhor, não nos envergonhamos do teu nome e queremos mostrar através deste ato que nós pertencemos a ti. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6 sobre o simbolismo do batismo.
Quando as pessoas descem as águas, é como se elas estivessem anunciando: estamos morrendo para esse mundo. E quando saem das águas, estão anunciando: estamos ressuscitando para Deus. Então nós vamos cumprir essa primeira ordenança batizando esses irmãos, e depois nós vamos ter a oportunidade como igreja, todos juntos com esses novos irmãos, de cumprir a segunda ordenança do Senhor, participando junto da mesa do Senhor, lembrando da morte do Senhor até que Ele volte para nos resgatar. Então, que nesse tempo de batismo o seu coração possa entender o chamado do Senhor para a sua vida. Talvez você que está aqui essa noite já assumiu um compromisso ao lado de Cristo, mas ainda não teve a coragem de ser batizado. Quando nós assumimos o compromisso de sermos batizados na igreja, nós estamos dizendo assim: Senhor, agora eu não quero só ficar assistindo o que está acontecendo, mas agora eu faço parte. Eu não estou mais na arquibancada vendo o jogo acontecer, mas agora eu desci da arquibancada, vesti a camisa e eu faço parte desse time. Então quem sabe você não pode fazer integração e participar do próximo batismo, estar aqui conosco, se tornando parte da nossa igreja. Para nós vai ser um prazer muito grande. Então vamos louvar a Deus. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Público da sua fé em Jesus Cristo. Jo fez o curso de integração à igreja, ouviu de Jesus, ela é uma serva do Senhor e quer, através deste ato, testemunhar da sua fé. Os familiares dela já estão por aqui. Eu gostaria então que pudessem dar uma palavra a Jo de incentivo, de louvor nesse momento. Mãe, eu estou muito feliz pelo seu batismo, pelo que ele significa na sua vida. E o meu desejo, a minha oração por você é que o Senhor continue te fortalecendo a sua fé, te dando sabedoria, guiando a sua caminhada, e que Cristo possa ser tudo para você, que Ele possa ser a sua alegria, o seu refúgio e a sua esperança. E a gente sabe que é a esperança que não decepciona. A gente está muito feliz por você e a gente te ama. Louvado seja Deus. Você crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida? Sim. Então eu, pastor Felipe Amaral Pereira, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. Cada um dos batizandos escolheu um hino que eles gostam, né? Então agora vamos para o hino do Paulo, porque ele vive. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor
O irmão Paulo também fez integração à igreja. Ele é um servo do Senhor, um crente no Senhor Jesus, e hoje dará a sua pública profissão de fé. A irmã Célia está aqui. Eu gostaria que ela desse uma palavra ao Paulo. Meu querido esposo, hoje é um dia de imensa alegria para nós e ainda mais para o céu. Que possamos juntos caminhar firmes na fé, sem esmorecer, sem olhar para trás, mas olhando sempre para a frente e para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, tendo sempre como alvo a eternidade para a qual Deus tem preparado coisas incríveis e imagináveis para todos nós, desde que permanecemos fiéis a Ele até o fim. Parabéns pela sua decisão, ainda mais agora que vemos que os sinais da volta de Jesus se multiplicam. Fique firme, que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te fortaleça cada vez mais, que sua fé e seu coração, e conte sempre com o nosso apoio, nossas orações. Te amamos. Eu, Aline, Ricardo, Isa, Leonardo e Vivian. Deus, louvado seja Deus. Irmão Paulo, o irmão crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim. Então eu, pastor Felipe Amaral Pereira, como ministro do Evangelho, devidamente autorizado por essa igreja, batizo o irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque vive está o amanhã em pleno. Se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Os irmãos que já conhecem o Eduardo sabem que ele é um menino à frente do seu tempo. O Eduardo tem 11 anos, mas ele é muito inteligente, muito esperto, e ele já tem um relacionamento com o Senhor Jesus. E nós glorificamos muito a Deus pela vida dele. Ele já tem até servido a igreja aqui, né? Ele foi o nosso Vanderlei do teatro. Então louvado seja Deus pela vida dele, por aquilo que Deus já tem feito através da vida do Dudu. E hoje ele também vai ter a oportunidade de testemunhar da sua fé publicamente através do batismo, esse dia tão especial na vida dele. A Carol está aqui, o Rafa, que são seus pais, e poderão dar uma palavra de incentivo ao Dudu. Meu Edu,
Hoje você tomou a maior e melhor decisão da sua vida: tornar pública que você é de Jesus. De todas as decisões que esperávamos que você tomasse, essa é a que nos deixa mais felizes, pois sabemos que a partir dela todas as outras serão conduzidas por Ele e para Ele. Não será sempre fácil, mas nunca, por mais que pareça, você estará só. Nós sempre estaremos com você. E Ele prometeu que não te deixará e nunca te abandonará. Somos e queremos que você seja grato e conte com essa igreja. Aqui você foi sonhado, amado, consagrado pelas mãos do pastor Sinésio. Rendeu seu coração a Jesus após um apelo no culto de Páscoa o apelo do pastor Edson, e agora será batizado nas águas através da vida do pastor Felipe. Além de ter familiares de sangue que nos auxiliaram e auxiliam a conduzir você nos caminhos do Senhor, e ter a família da fé, que visivelmente te ama e se importa muito com você. Te amamos muito. E seu pai escolheu um versículo para você na sua caminhada. Não chorei. Romanos 8:1 diz: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Parabéns, filhão. Te amo. Te amamos. Eduardo, cabe a mim perguntar a você: você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim, Senhor. Então eu, como ministro do Evangelho, devidamente autorizado por esta igreja, te batizo como manda as Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu não me deixarás jamais.